Olá, bem-vinda. Eu sou Devi Suaran, eu coordeno o projeto da Florescer. Esse é um projeto que atua na área de desenvolvimento humano, tanto no Brasil quanto no exterior, para pessoas físicas e para empresas. Você chegou até aqui e que bom que você chegou, porque você fez o teste sobre os 7 níveis de realização e deve ter encontrado uma das respostas de qual é seu nível dominante. Talvez você seja uma mulher com os aspectos de uma mulher selvagem ou estrategista, uma mulher mística. Bem, existem 7 perfis, né, que foram, e um deles foi apresentado para você. Esse perfil que foi apresentado, ele é o perfil que está mais disponível para você desenvolver. Talvez ele já esteja até um pouco desenvolvido. Existe energia física, emocional e mental já se expressando através desse nível. Então, eu quero te contar como funcionam esses níveis e o que acontece se você os tem pouco desenvolvido ou se você tem esses níveis bem desenvolvidos, o que você desfruta disso. Mas antes, para você entender por que eu posso falar disso para você, eu quero te contar um pouquinho sobre a minha caminhada. Eu sou formada em psicologia, já tem mais de 25 anos, e eu tenho muitas especializações na área do desenvolvimento humano e principalmente feminino, várias formações longas nacionais, 9 formações internacionais e muitos anos de prática, não só no atendimento clínico, como também com grupos femininos, dentro de um projeto que se chama ISIS. É, e o que acontece é que quando nós nascemos, e isso não tem nada a ver com o desejo ou não dos nossos pais ou das pessoas que nos cuidaram, né, quando crianças, de oferecer o melhor para que nós desenvolvêssemos, o fato é que a maioria de nós não foi estimulado nas várias áreas onde nós temos competências para desenvolver. O corpo humano, né, ao longo de milhões de anos, assim como todos os animais, todos os seres que existem no planeta, todos os corpos são dotados de muitas habilidades que, em função, no caso da cultura humana, né, se não forem estimulados, eles não são desenvolvidos. Ou às vezes eles se desenvolvem de uma forma distorcida. Vou dar um exemplo claro que acontece na vida de muitas pessoas, por exemplo, o medo. O medo é extremamente comum e limitador, às vezes paralisante na vida de muitas pessoas. O medo é uma proteção natural para quando nós estivermos numa situação de perigo, como, por exemplo, a gente estiver diante de um abismo, próximo a um animal muito feroz, né, ou numa região ou numa situação onde a nossa vida esteja realmente ameaçada, é natural que o medo surja. Mas muitas vezes ele surge de uma forma disfuncional. Ele surge quando a gente é apresentado para uma pessoa nova, quando você vai fazer uma palestra em público, quando você está diante de um novo relacionamento, quando você tem a possibilidade de viajar sozinha e não viaja. Bem, então esse medo disfuncional, ou a vergonha disfuncional, ou a culpa disfuncional, ou a falta de poder, você sentir com baixa autoestima, menos valia, se sentir rejeitado nos grupos, ou a dificuldade, às vezes, até mesmo de conseguir se posicionar profissionalmente, ou até escolher aquilo com o qual você quer dedicar horas do seu dia para garantir a sua sobrevivência, vários aspectos, todos esses aspectos da nossa vida, se eles não estão sendo vividos de uma forma satisfatória ou plena, é porque, de certa maneira, nós não desenvolvemos as habilidades necessárias para usufruir dessas questões na nossa vida. Nesse teste, eu apresentei 7 estilos de mulheres que agrupam algumas qualidades, né, relacionadas a esses níveis. Então, eu vou falar sobre cada um dos níveis, vou falar sobre as qualidades que estão relacionadas a esses níveis e o tipo de mulher que nós colocamos aí como sendo o perfil de uma mulher que tem esse nível ou já pronto para ser desenvolvido ou já um pouco desenvolvido, e o que acontece se você não tem esse nível desenvolvido. Então, nós vamos falar sobre 7 estilos e uma coisa que é importante. É claro que todas as pessoas vão ter um ou dois que são mais dominantes, mas qualquer pessoa, qualquer mulher
para ter uma vida plena, para ter uma vida satisfatória, ela precisa ter o mínimo de cada um desses níveis desenvolvidos. E, aliás, o ideal é que ela tenha, pelo menos de forma mediana, algum desses níveis desenvolvidos. Então, o primeiro estilo de mulher, que foi, talvez você seja uma dessas, que a gente colocou como a mulher selvagem. O que, que seria esse perfil, né? Ou essas habilidades que você deveria ter, mesmo que não tenha sido esse o resultado do seu teste. A mulher selvagem, nós damos esse nome para aquele tipo de mulher, de pessoa, que consegue lidar de uma forma assertiva com as necessidades de sobrevivência. Ela chega num lugar novo, ela se sente segura, ela se sente confiante em relação ao futuro, ela consegue prover a sua sobrevivência, a sua segurança, a sua moradia, ela estabelece uma rede de relacionamentos, ela tem uma integração interessante com a natureza, ela fica relativamente tranquila quando surgem crises na sua vida e ela sente em si força para superar essas situações e ela vive com uma perspectiva de ousadia, de coragem para situações novas que surgem na sua vida, né? Então, basicamente, as mulheres que têm esse primeiro nível desenvolvido, elas lidam super bem com as questões, todas as questões relacionadas à sobrevivência. E foram essas mulheres que no teste foram chamadas como a mulher selvagem. Um outro aspecto que é um outro nível de cuidado da mulher que é interessante ter desenvolvido, que nós chamamos da mulher amante. É quando você tem um conhecimento e uma habilidade, tanto física, emocional ou mental, para lidar com as suas emoções, todas elas de uma forma equilibrada, tanto as emoções que nós chamamos de positivas e negativas, quanto como também você tem habilidade para lidar com os relacionamentos afetivos sexuais. Você tem a habilidade de se aproximar de um parceiro ou de uma parceira, de estabelecer uma proximidade que permita que também desperte o interesse no outro, você consegue e tem facilidade para usufruir do prazer, esse prazer sexual para o seu parceiro ou parceira, consegue viver não só nos seus relacionamentos afetivos sexuais, mas na vida de uma forma geral, um jeito apaixonado de viver e você faz usufruto da sua criatividade. Nós demos para as mulheres que já têm essa habilidade desperta ou desenvolvida, o nome, né, o perfil da mulher amante. Um outro tipo de habilidade importante de desenvolver são as habilidades relacionadas ao poder pessoal, a autoestima, a autossuficiência, a autoridade, a autorresponsabilidade, que quase sempre esses aspectos fazem com que você seja respeitada nos ambientes que você está, você desenvolva uma certa liderança e quase sempre todas as mulheres que elas são bem-sucedidas e muito, muito bem-sucedidas no seu campo profissional, elas têm esse nível bem desenvolvido que nós aqui definimos como nível da mulher guerreira. Um outro nível super importante nas nossas vidas, porque ele também está ligado muito ao sentido da vida afetiva, mas nos relacionamentos mais profundos, foi o grupo de mulheres que talvez tenham recebido aí o nome de a mulher compassiva e maternal. É a habilidade de estabelecer vínculos rápidos, verdadeiros, genuínos, de empatia, de generosidade, de cuidar, de nutrir, também de ser nutrida, e com isso desenvolver também uma sensibilidade que faz com que você viva a vida de uma forma mais, como a vida toda em si sendo algo sagrado. As mulheres que têm esse nível desenvolvido e harmônico, elas vão ter muito mais facilidade de estabelecer relacionamentos duradouros e, e de se sentirem nutridas internamente, mesmo quando elas estão, por vezes, sozinhas, né? Um outro nível que nós chamamos como a mulher estrategista é aquela mulher que ela é capaz de fazer planos a médio, curto, longo prazo, traçar estratégias, ela tem foco, determinação, ela sabe lidar, por exemplo, com o mundo dos negócios, ela tem um estilo
pragmático de resolver as coisas, ela não procrastina. Então, você há de convir que essa é uma habilidade super importante em todas as mulheres. As mulheres, por exemplo, que têm essa habilidade estratégica, mas não têm a habilidade no nível afetivo sexual, ela vai ficar com a vida comprometida, assim como qualquer um dos níveis que não seja acompanhado de outros aspectos de outros níveis, né? A vida fica empobrecida se a gente não tem esses níveis desenvolvidos. E um último tipo dos 7 níveis que nós colocamos é a mulher que nós colocamos como a mulher mística, a mulher que vive também numa perspectiva de que a vida ela é infinita e ela se expressa de uma forma multidimensional. Então, ela tem uma consciência daquilo que está acontecendo aqui, mas ela também tem na sua subjetividade, no seu mundo interno, uma percepção de que existem outras camadas da existência. Isso pode se expressar através da religiosidade, da espiritualidade, que é diferente da religiosidade, ou de uma vida mais conectada, às vezes, com a natureza, mas no sentido de considerar tudo ao seu redor como sendo sagrado. É, qualquer pessoa, para viver em plenitude, para falar assim, olha, essa vida de fato valeu a pena, eu vivo em abundância, ela precisa ter um mínimo desses 7 níveis despertos e em processo de desenvolvimento. Então, eu estou apresentando isso para você, convido você para que fique conosco acompanhando, né? A gente está sempre liberando algum conteúdo na página da Florescer relacionado a isso, ou então que chegue um pouquinho mais e nos pergunte a respeito do programa ISIS, que é um programa de imersão onde nós oferecemos recursos, treinamento, para que você desperte e desenvolva todos esses níveis. E com isso, possa usufruir de uma qualidade de vida, de prazer, de bem-estar, de sucesso, nas mais variadas áreas de sua vida. Uma grande alegria você estar aqui e até breve.